Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai tentar desvendar uma verdadeira sopa de letrinhas do mundo dos computadores. É verdade. Sabe, HD, SSD, M2, SATA, PCI, NVMe, TLC, QLC. TBW, cachê SLC. Nossa, é sigla que não acaba mais. Parece até código secreto, né? Com certeza. São muitos termos técnicos que, assim, de primeira podem assustar um pouco. Mas, no fundo, eles descrevem algo que a gente usa todo dia. Como guardamos nossos arquivos, fotos, jogos, enfim, nossa vida digital. Exato. E a ideia hoje é justamente essa, desmistificar um pouco essa terminologia toda. A gente deu uma olhada em vários materiais que detalham essas tecnologias para tentar entender como os dados ficam guardados nos computadores hoje e o que de fato importa na hora de escolher ou avaliar esses componentes. Ótimo. Então vamos começar a desembrulhar isso pelo básico, né? A diferença fundamental entre os velhos conhecidos HDs e os SSDs, que hoje estão em todo lugar. Perfeito. É um ótimo ponto de partida. E antes mesmo de comparar HD e SSD, vale lembrar rapidinho o que faz um dispositivo de armazenamento, né? Ele é o responsável por guardar tudo de forma permanente. Isso. Ou seja, desligou o computador, as informações continuam lá. Exato. Diferente da memória RAM, que é super rápida para trabalhar, mas é volátil. Desligou, perdeu tudo. É a memória de curto prazo, né? O armazenamento é o de longo prazo, seja ele dentro do computador ou um disco externo. Perfeito. E nesse mundo do armazenamento permanente, a gente tem, historicamente, dois caras principais. O HD, o Hard Disk Drive, HDD, né? É a tecnologia mais tradicional. Aquela dos discos. Isso. Pensa uns disquinhos magnéticos, tipo mini LPs, girando muito, muito rápido, e tem uns cabeçotes de leitura e escrita que ficam se movendo em cima deles para achar os dados. É pura mecânica de precisão. Uma espécie de vitrola super tecnológica. E a grande vantagem do HD, mesmo sendo mais antigo, ainda é o custo por gigabyte, né? Os textos que a gente viu mostram isso claramente. Sim. Para quem precisa de muito, mas muito espaço mesmo, guardar coleção de vídeo, backup pesado, o HD ainda é uma opção bem interessante pelo preço. Exatamente. O baixo custo por giga é o grande trunfo dele hoje. Aí, do outro lado, a gente tem o SSD, o Solid State Drive, unidade de estado sólido. Que é a tecnologia mais nova. Isso. E funciona de um jeito totalmente diferente. Não tem nada se movendo lá dentro, por isso, estado sólido. Os dados são gravados em chips de memória, a tal da memória flash NAND. É tudo eletrônico. E a diferença no uso diário é absurda. A velocidade é o ponto forte do SSD, sem dúvida. Ligar o computador, abrir programa, carregar jogo, copiar arquivo, Tudo muito mais rápido. muda totalmente a sensação de usar a máquina. Fica tudo mais ágil. Muda mesmo. A desvantagem ainda é o preço por gigabyte, que é bem mais alto que o do HD. Com a mesma grana, você geralmente compra um SSD menor. Mas, assim, Mas vale a pena. olha, o ganho de desempenho é tão grande que hoje em dia ter um SSD, nem que seja um mais básico, só para o sistema e para os programas, é visto como, bom, quase obrigatório para ter uma experiência legal no PC ou notebook. Entendido. Então, HD para volume e economia, SSD para velocidade. Agora, quando a gente entra no mundo dos SSDs, aí a coisa complica um pouquinho mais, né? Aí começam a surgir mais siglas. Fica mais interessante. Vamos falar dos formatos das interfaces, dos protocolos. Começando pela parte física, pelo formato, como ele se parece. Exato. O formato é basicamente a casca do SSD, como ele é fisicamente e onde ele encaixa. E é importante já dizer, o formato sozinho não define a velocidade final, tá? Certo. O M2 parece ser o rei do pedaço hoje em dia, né? Aquela plaquinha fininha, retangular, geralmente 22 por 80 milímetros, o 2280, Isso. que encaixa direto num slot na placa-mãe. Bem prático, sem cabo de dados, sem cabo de energia separado. É o padrão para a maioria dos sistemas novos, sim. Mas antes dele, o formato de 2,5 polegadas era o mais comum, que tem o mesmo tamanho de um HD de notebook. Ah, verdade. E isso foi uma sacada ótima na época da transição, porque dava para tirar o HD antigo e colocar um SSD no mesmo lugar. Facilitou muito os upgrades.
Ainda se vê bastante SSD de 2,5 polegadas, né? Principalmente para dar um gás em máquina mais antiga ou como opção mais barata. E tem também um formato menos comum, que parece uma plaquinha de vídeo pequena. A placa de expansão que usa um slot PCIe. Sim, mais para workstation, uso mais profissional. Ok. Mas reforçando, M2, 2,5 polegadas, placa de expansão, são só formatos físicos. A pergunta-chave é: como esse SSD conversa com o resto do PC? Aí entram as interfaces e os protocolos. E olha, é fundamental entender que são coisas diferentes, mas que trabalham juntas. Certo, então tem a conexão física, a estrada, digamos assim, e a língua que se fala nessa estrada, interfaces e protocolos. Começando pela interface, pela conexão física. Quais são as opções? Basicamente, duas interfaces são relevantes hoje para os SSDs. A mais antiga é a SATA, Serial Advanced Technology Attachment, foi pensada originalmente para os HDs, usa aquele cabinho de dados fino de 7 pinos ou as trilhas equivalentes no M2 SATA. E qual o problema dela? O limite de velocidade. Ela chega no máximo ali perto dos 600 megabytes por segundo. Na época foi um avanço, mas para os SSDs de hoje, que são muito rápidos, a interface SATA virou um gargalo. Entendi. A estrada ficou estreita demais para o carro de corrida. E qual a alternativa mais rápida? É a interface PCI Express, ou PCIe. É um barramento bem mais moderno, mais rápido, mais versátil. É o mesmo tipo de conexão usada, por exemplo, para placas de vídeo potentes. Ah, ok. E a chave do PCI é que ele trabalha com pistas, ou lanes. Você vê lá X1, X4, X8, X16. Quanto mais pistas dedicadas para SSD, maior a velocidade de comunicação possível. E essas pistas também evoluíram, né? Tem versões diferentes, PCI 3.0, 4.0. Exatamente. Simplificando bastante, cada pista PCI 3.0 consegue mais ou menos 1 GB por segundo de velocidade teórica. Já cada pista PCI 4.0 dobra isso, chega perto de 2 GB por segundo. Nossa. Então, um SSD M2 moderno, desses que usam 4 pistas PCI 4.0, que a gente vê como PCI 4.0, X4, pode, na teoria, transferir dados a quase 8 GB por segundo. Uau. Compara isso com 600 MB do SATA. É uma diferença brutal. E um ponto legal é que tem retrocompatibilidade. Um SSD PCI 4.0 funciona num slot 3.0, só que vai ficar limitado à velocidade do 3.0, claro. Entendi. Então, interface é a conexão física, SATA lenta ou PCIe rápida, com pistas e versões. E o protocolo, a tal linguagem. Aí está outra peça importante. A interface SATA tradicionalmente usa o protocolo HCI, Advanced Host Controller Interface. É um protocolo mais antigo, otimizado pensando no jeito que os HDs funcionam, sabe? Com os pratos girando, as cabeças se movendo. Mais sequencial, talvez. Exato. Já a interface PCI, na maioria esmagadora dos SSDs modernos, usa o protocolo NVMe, não Volatile Memory Express. E o NVMe foi pensado do zero especificamente para a memória flash dos SSDs. Para aproveitar a velocidade dela. Isso, para aproveitar o tempo de resposta baixo e a capacidade que a memória flash tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ler e escrever em paralelo. Então, a grande sacada aqui, pelo que os materiais que a gente viu indicam, é que o SATA com HCI era meio que otimizado para aquela rua de mão única do HD, né? Enquanto o PCI com NVMe foi pensado como uma supervia expressa, com várias pistas, para a comunicação rápida e simultânea que a memória flash permite. Perfeita analogia. É uma mudança fundamental no jeito que o computador acessa os dados. Isso explica por que muita gente confunde e compara SATA versus NVMe. Não é a comparação correta. Não. O certo é comparar interface, SATA versus PCI, e protocolo, HCI versus NVMe. Mas na prática, eles andam juntos. O mais comum hoje são duas configurações principais. Quais seriam? A primeira, mais antiga ou de entrada, formato 2,5 polegadas, ou às vezes M2, mas usando a interface SATA e protocolo HCI. Velocidade limitada pelo SATA. Isso. E a segunda, que é o moderno, de alto desempenho, formato M2,
usando interface PCI e protocolo NVMe, que é onde a gente vê aquelas velocidades altíssimas. Exatamente. Existem exceções, tipo SSD M.2, que usa interface SATA, mas são cada vez mais raras e não entregam um salto de velocidade do NVMe. Perfeito, acho que essa parte da sopa ficou bem mais clara. Agora vamos mergulhar mais fundo ainda. Vamos para dentro do SSD. A tecnologia de memória em si. O que é essa tal de memória Flash NAND? Flash NAND é o tipo de memória de estado sólido que não perde os dados quando a gente desliga o computador, né? Não volátil. E é a base da grande maioria dos SSDs hoje. A informação fica guardada em estruturas minúsculas, as células. Células de memória. Isso. E a grande evolução dessa tecnologia foi descobrir como guardar mais de um bit de informação, 1, 0 ou 1, em cada uma dessas células. Isso afeta diretamente o custo, o desempenho e até a durabilidade do SSD. Ah, e é aí que entram mais siglas. SLC, MLC, TLC, QLC. Decifra isso pra gente. Vamos lá. SLC, Single Level Cell, guarda só 1 bit por célula. É a mais rápida para escrever, a que aguenta mais ciclos de escrita antes de desgastar e, por isso, a mais cara. Hoje em dia, ela é usada principalmente como um tipo de cache rápido dentro dos próprios SSDs. Interessante. Depois veio a MLC, Multi-Level Cell, 2 bits por célula. Já foi muito comum, ajudou a baixar o custo. Aí temos a TLC, Triple Level Cell, 3 bits por célula. É o que a gente encontra em muitos SSDs intermediários e até de ponta hoje. Um bom equilíbrio entre custo, capacidade e performance. E a QLC? QLC, Quad Level Cell, 4 bits por célula. É a tecnologia que permite fazer SSDs com capacidades enormes e custo por giga mais baixo. Muito comum nos modelos de entrada e naqueles SSDs gigantescos. Entendi. Então, SLC, 1 bit, rápida, cara. MLC, 2 bits, antiga. TLC, 3 bits, comum, hoje. E QLC, 4 bits, mais barata, maior capacidade. E na prática, para o usuário, qual a diferença principal entre um SSD TLC e um QLC? A memória QLC permite que os SSDs sejam mais baratos e maiores. Essa é a grande vantagem dela. Só que ela tem, digamos, 2 desvantagens em comparação com a TLC. Primeiro, a velocidade para gravar dados nela, a velocidade nativa, é mais lenta. É mais complexo gravar 4 bits numa célula do que 3. Faz sentido. E segundo, cada célula QLC, teoricamente, aguenta menos ciclos de escrita e apagamento antes de começar a se desgastar. Isso pode impactar a longevidade teórica do SSD. Falando em desgaste, isso leva a outra sigla, TBDW, Total Bytes Written. O que isso significa? IWB é uma métrica que o fabricante informa geralmente em terabytes, TB. É uma estimativa de quantos dados, no total, você pode esperar gravar no SSD durante a vida útil dele, antes que o desgaste natural das células possa começar a afetar a confiabilidade. E isso está ligado à garantia, né? Geralmente sim. A garantia costuma ser tipo 3 ou 5 anos ou até atingir o limite de TWB, o que vier primeiro. Mas olha, é muito importante entender. TWB é uma estimativa, não é um prazo de validade exato. Ah, bom saber. Um SSD pode dar problema bem antes do TWB por outros motivos, ou pode continuar funcionando perfeitamente muito depois de ultrapassar esse número. E um detalhe crucial: ler dados não desgasta o SSD. Só escrever e o processo de apagar antes de escrever é que causa o desgaste. E para o uso normal, em casa, no escritório, navegar, documento, jogar de vez em quando, esse TWB é uma preocupação real? Olha, os materiais que a gente consultou são bem claros nisso. Para a imensa maioria dos usuários domésticos e de escritório, o TWB dos SSDs modernos, mesmo os QLC, é tão alto, mas tão alto, que levaria muitos anos de uso bem intenso para chegar perto do limite. Ufa, que alívio. A tecnologia evoluiu bastante nesse ponto, a preocupação com o desgaste para o uso normal diminuiu muito. Legal. Mas você falou que as memórias QLC e até as TLC são mais lentas para gravar nativamente.
Isso levanta uma questão. Como que os SSDs parecem tão rápidos para gravar coisas no dia a dia, então? Se a memória base é mais lenta? Excelente pergunta. É aí que entra uma das mágicas da engenharia dos SSDs, o cache SLC. É um recurso super inteligente. Cache SLC. Os fabricantes pegam uma parte da memória principal do SSD, seja ela TLC ou QLC, e configuram para ela operar temporariamente como se fosse SLC, ou seja, gravando só 1 bit por célula naquela área. E como a gente viu, SLC é muito mais rápido para escrever. Ah, então é tipo uma pista expressa temporária dentro do SSD. Como funciona isso? Quando você vai gravar um arquivo, principalmente se ele não for gigante, o SSD joga esses dados primeiro nessa área rápida, no cache SLC. A escrita ali é veloz. Depois, mais tarde, quando o SSD está ocioso, sem fazer nada, o controlador interno, que é o cérebro do SSD, começa um trabalho de fundo. Ele pega os dados que estão no cache SLC e move para a área de armazenamento principal, TLC ou QLC, gravando eles do jeito mais denso, 3 ou 4 bits. Esse processo é mais lento, mas libera o cache para receber novas escritas rápidas. Uma das fontes que a gente viu usou uma analogia ótima. É como chegar do supermercado e largar tudo rápido em cima da mesa da cozinha, o cache SLC, para depois, com calma, guardar cada coisa no armário certo, a área TLC, QLC. Analogia perfeita. E tudo isso acontece sem a gente perceber. É transparente para o sistema. O resultado é que, na maior parte do tempo, para salvar um documento, instalar um programinha, carregar uma fase de jogo, a escrita no SSD parece super rápida. Faz todo sentido. Mas e o lado ruim disso? O calcanhar de Aquiles dessa técnica. O que acontece se esse cache SLC encher? Tipo, se eu tento copiar um arquivo de vídeo enorme, de centenas de gigabytes, de uma vez só. Aí a mágica acaba, digamos assim. Se você força o SSD a escrever um volume muito grande de dados sem parar, esse cache SLC vai lotar. E a partir daí, a velocidade de escrita do SSD cai. E cai muito. Por quê? Porque ele não tem mais onde usar o truque da escrita rápida. Ele é obrigado a escrever os dados novos direto na área principal, TLC ou QLC, que é mais lenta. E para piorar, muitas vezes ele tem que fazer isso ao mesmo tempo em que tenta esvaziar o cache, movendo dados antigos para a área principal também. Vira um congestionamento. Entendi. É por isso que naquelas análises de SSD o pessoal faz testes copiando arquivos gigantescos. É para saturar o cache e ver qual velocidade de escrita real sustentada depois que o turbo acaba. Exatamente. O tamanho desse cache SLC, que às vezes é fixo, às vezes é dinâmico, usando parte do espaço livre, e a eficiência do algoritmo que gerencia ele, variam muito entre os modelos. E isso afeta diretamente o desempenho quando você exige muito da escrita por um tempo prolongado. Nossa, quanta coisa conectada. Então, para a gente amarrar tudo, temos os HDs ainda bons para muito volume e baixo custo, e os SSDs, essenciais para agilidade. Dentro dos SSDs, os dois grandes grupos hoje são definidos pela conexão, SATA HCI, mais antigo e lento. E o moderno PCI NVMe, muito mais rápido, geralmente no formato M2. Certo. E olhando para a memória interna, a maioria usa TLC 3 bits ou QLC 4 bits. QLC é mais barato e permite mais capacidade, mas escreve mais devagar nativamente e tem, teoricamente, menor durabilidade por célula, embora o TBW total geralmente não seja problema para o uso comum. Exato. E para compensar a escrita mais lenta da TLC QLC, tem o cache SLC, essa área rápida temporária. A durabilidade geral é estimada pelo TBW, que, como os materiais indicam, raramente é um problema real no dia a dia. Entender tudo isso ajuda muito a não se perder nas especificações, né? A fazer escolhas melhores e a entender por que um computador parece voar e outro se arrasta. E se a gente pensar no objetivo de quem busca informação, ter esse mapa da sopa de letrinhos não é só decorar sigla, é entender a lógica da evolução. É uma busca constante por melhorar o formato físico, M.2, a velocidade da conexão, PCI, a linguagem NVMe,
a memória interna, TLC, QLC, Cache SLC. Tudo isso tentando equilibrar velocidade, capacidade, durabilidade e, claro, o preço. Exatamente, essa busca contínua por mais performance e capacidade de forma acessível. Perfeito. E para a gente fechar nossa conversa hoje, fica uma provocação, né? A gente viu como os SSDs usam esses truques internos, como o Cache SLC, para gerenciar os dados e entregar performance lidando com as limitações das memórias atuais. Pensando no futuro, qual será que vai ser a próxima grande mudança no armazenamento? Boa pergunta. Será que a gente vai ver memórias que já sejam rápidas e duráveis por natureza, sem precisar desses caches todos? Ou talvez formas totalmente novas de guardar os bits com outro equilíbrio entre velocidade, durabilidade e custo? Fica aí a questão para a gente continuar de olho. Uma ótima reflexão para terminar. A história do armazenamento está longe de acabar. Com certeza não. Bom, a gente espera que essa nossa exploração tenha ajudado a clarear um pouco esse mundo fascinante e às vezes complexo do armazenamento digital. Obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima.